Vamos agora primeiro nomear os sais oxigenados. Para tal, trazemos uma proposta que consiste em determinar primeiro o NOx do elemento central e aplicar um procedimento de acordo com o NOx determinado. Porém, queria dizer-vos que este procedimento é viável e muito praticável quando o cationão do sal é um metal com NOx fixo. Porque se for um metal com NOx variável, não é muito praticável. E para esses sais, convém que utilizemos mesmo a proposta mais tradicional, que é através do conhecimento da tabela de íons. Porém, vamos então aplicar nossa proposta para o caso dos cationões serem metais com NOx fixo. Comecemos com o primeiro exemplo. Mentalmente, já sabemos que aqui teremos 3, porque é o índice que multiplica o NOx do sódio, que é 1, uma vez que o sódio é NOx fixo, porque faz parte do grupo número 1 da tabela periódica. E aqui teremos menos 8, porque o NOx do oxigênio é, neste caso, matematicamente falando, é menos 2, que multiplica o índice, que é 4. Portanto, qual é o número colocado aqui, somado ao 3 e subtraído ao menos 8, dá 0, uma vez que o composto é neutro. Logicamente, é o número 5. Então, depois de você determinar o NOx do átomo do elemento central, então, vais ver agora qual é o procedimento. O procedimento é este. Então, aplicamos este procedimento. Quando o NOx do átomo central for 5 mais ou 6 mais, como diz o procedimento, o que temos que fazer? Temos que colocar o nome do elemento central, que deve terminar em AT, preposição de, e o nome do cationão, que é geralmente o nome do metal. Porém, atenção, o nome deste elemento central é fósforo, mas para questões de nomenclatura, quando ele forma oxisal, simplesmente vamos considerar Fos. Portanto, o nome deste oxisal é o seguinte: fosfato de sódio. Simples. Vamos para o segundo exemplo. Sempre, o primeiro passo é determinar o NOx do elemento central. E depois ver, como segundo passo, qual é o procedimento a utilizar de acordo com o NOx determinado e aplicar então este procedimento para dar nome ao oxisal. Vamos lá determinar o NOx do elemento central aqui. Aqui teremos 1, aqui menos 4. Portanto, qual é o número que somado a 1 e subtraído a menos 4 dá 0? Logicamente, que é o número 3, que é 3. Portanto, o NOx do átomo central aqui, ou do elemento central, é 3. Então, quando o NOx do elemento central é 3 mais ou 4 mais, utilizamos o seguinte procedimento. Portanto, o nome deste oxisal, utilizando o procedimento, é o seguinte. Então, é dizer que aqui, o nome do elemento central, em vez de ser nitrogênio, para efeito de nomenclatura, vamos simplesmente considerar de nitro, tal como acontece nos ácidos. Então, o nome deste oxisal é o seguinte. Como podemos ver, de acordo com o esquema, o nome do elemento central terminado em ito, preposição de é o nome do cationão, que neste caso é potássio. Isto acontece quando o NOx do elemento central é 3 mais ou 4 mais. Prosseguimos. A mesma coisa. Determinar primeiro o NOx do elemento central e ver qual é o procedimento de acordo com o NOx deste mesmo elemento central. Então vamos lá, aqui temos menos 2 e aqui 1. Portanto, o NOx do elemento central é também igual ao NOx do sódio, de tal modo que este somatório de 0. Da qual é o procedimento que se utiliza? Temos este procedimento. Logo, aplicando o procedimento, então teremos como nome do oxisal o seguinte: hipoclorito de sódio. Portanto, é bastante simples. Vamos para o nosso último exemplo e ver se de facto estáis a compreender. Então vamos lá. Mesmo procedimento. Primeiro determinar o NOx do elemento central. Depois ver o que deves utilizar para gerar o nome do oxisal. Então, vamos que aqui teremos menos 8 e aqui 1. Então, qual é o número que é colocado aqui? Somado a 1, subtraído menos 8 dá 0. Logicamente que é o número 7.
Então, quando o NOx do átomo do elemento central é 7+, qual é o procedimento? Este é o procedimento. Portanto, aplicando este procedimento, o nome deste oxissal é o seguinte: perclorato de prata. Simples. Então, esta proposta é simples, porém as suas exceções mais importantes vão ser quando o anião for composto de carbono e oxigênio, ou então boro e oxigênio. Não se enquadra muito nesta nossa proposta. Logo aí a solução é mesmo decorar que CO3 chama-se carbonato e BO3 chama-se borato. Então, quando vires esses aniões nos oxissais, já sabes que não vais precisar determinar o NOx do átomo central. Simplesmente vais saber que se for carbono ou oxigênio, carbonato. Boro com oxigênio, borato. E gerar os seus nomes. Mas para o restante é muito praticável e muito viável. Eu repito, só quando o cationão é um metal com NOx fixo. Quando é um metal com NOx variável, fica muito difícil aplicar esta proposta. Então, não é muito viável quando o metal tem NOx variável. Logo, se o metal tem NOx variável, a única solução mesmo, um pouco mais praticável, é mesmo através do conhecimento da tabela dos anions, que são então esta parte aqui dos oxissais, esta parte. Por quê? Porque nós sabemos que para nós conseguir determinar o NOx do elemento central, temos já que saber o NOx do primeiro elemento e o NOx do oxigênio. Logo, quando o metal tem NOx variável, então complica muito saber. Embora é possível em alguns casos, mas tem muitas exceções e isto não é muito aplicável. Então, se o metal tiver NOx variável, a única solução é estudarmos a tabela dos íons, principalmente a tabela dos anions. Temos aqui alguns exemplos de anions que vêm nessas tabelas. Então, tens que conhecer o nome e o NOx de cada anião para depois aplicar. Como é que vai formar o nome? Vai formar o nome colocando então, o nome do anião conforme a tabela que fornece, preposição de nome do metal, que é o cationão, e especificando o seu NOx. Vamos dar os exemplos. Então, temos aqui o nosso primeiro exemplo. Como disse, basta que você identifique o anião e vê qual é o seu nome na tabela que te é fornecido ou fornecida. Então, temos aqui este anião, NO3, cujo nome é nitrato, conforme vem nas tabelas de íons. E o seu NOx é 1-. Portanto, se este grupo tem NOx 1-, implica dizer que este índice é NOx do ferro. Logo, o nome deste sal fica desse jeito. Nitrato, que é o nome do anião que nos é fornecido pela tabela de íons, preposição de nome do cationão, que neste caso é o metal chamado ferro, e o seu NOx, que deve ser colocado dentro de parênteses e enumeração romana. Vamos para o segundo exemplo. Fazemos a mesma coisa. Identificamos o anião e vamos à tabela ver qual é o seu nome, SO4. Na tabela nos aparece SO4 com NOx 2-, cujo nome é sulfato. Portanto, o seu NOx do anião sulfato é 2-, e este grupo tem índice 2. Logo, podemos inferir que o NOx do chumbo é 4+, porque pela regra do abraço, este é 4+. Primeiro, é que vai ser o índice do grupo sulfato e o 2- o índice do chumbo. Como são números redutíveis, então reduzimos. Aqui teremos 1 e aqui teremos 2. Então, logo o nome deste oxissal é o seguinte: sulfato, que é o nome do anião, conforme nos aparece na tabela de íons, de chumbo 4.
que é o NOx do cátion. Neste caso é o metal chumbo. Vamos para o último exemplo, sempre seguindo a mesma lógica, identificar primeiro o grupo, ir à tabela de íons e ver qual é o seu respectivo nome. ClO3 está aqui e tem o nome clorato, cujo NOx é 1-. Portanto, se este grupo tem NOx 1-, implica dizer que este índice é NOx do cobre, em função da aplicação da regra do abraço. Logo, o nome deste oxissal é o seguinte: clorato, que é o nome do anião de cobre 2. Então, prontos. Embora tenhamos que memorizar os aniões, é um pouco simples esta maneira de dar nome aos oxissais quando o metal tem NOx variável. Porque quando o metal tem NOx fixo, então aplicamos a proposta que nós explicamos atrás. Ok? Esta foi a nossa aula. Muito obrigado por terem assistido. Se gostaste, deixa um like e também te inscreva neste canal. Até a próxima.